voltou a chover na região sudeste. E mesmo assim, os níveis de água dos reservatórios, eles ainda estão muito baixos, o que também ameaça o sistema elétrico brasileiro em curto prazo. E nesse curto prazo, não deve haver racionamento de energia em razão da chegada do verão e também do aumento de água nesses reservatórios das hidrelétricas. Mas se as chuvas forem fracas ou pouco frequentes, incapazes de manter a média histórica para o período, o racionamento de energia pode ocorrer em 2015. E é cada vez mais urgente buscar formas de geração de energia que não dependam das hidrelétricas, e uma das soluções mais viáveis é produzir energia elétrica por meio do bagaço da cana nas usinas de açúcar e álcool. E produzir bioeletricidade utilizando cana-de-açúcar também ajuda, e muito, os usineiros, já que se faz urgente o fortalecimento do setor sucroenergético, que vive uma crise sem precedentes com fechamento de usinas e demissões em massa. A produção do álcool combustível vive uma situação temerária, a dívida do setor já ultrapassou 60 bilhões de reais e houve demissão em massa de mais de 80 mil empregados devido ao fechamento de 82 usinas. O preço da gasolina não torna atraente o consumidor para comprar o álcool combustível e, por isso, uma saída para a crise é investir em energia. E tudo isso com uma biomassa já existente nos canaviais, apenas promovendo o retrofit das usinas, que é o aproveitamento parcial da palha na geração de energia. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com Márcio Antônio Ribeiro, economista e analista de mercado da Cerrado Corretora. Márcio, bom dia. Bom dia, Toninho, bom dia a todos. Márcio, é uma situação complicada, né? Uma situação crítica que está chegando aí a essas usinas, e sabendo que o álcool e também o açúcar têm um peso fundamental na economia brasileira, né? E parece que o governo está apertando a garganta do pessoal, né, das usinas. Sim, a situação está cada vez mais difícil, né? A gente vê aí relatado o número de usinas que fechou, o número do desemprego que tem sido causado, e isso vai impactar aí em 2015 na menor disponibilidade de açúcar para exportação, que cabe ressaltar ter um peso considerável na balança comercial brasileira, e a menor disponibilidade de etanol. O que o governo poderia ter feito e pode fazer nos próximos anos é aumentar esse percentual na gasolina, percentual de álcool na gasolina, fazer com que seja mais interessante abastecer com essa composição. Mas até o momento a gente não tem percebido que isso possa vir a acontecer. Não está nos planos do governo por enquanto, né? E a gente teve esse ano, principalmente, a questão do agravante da seca, né? Você tem uma menor produção, dada que a quantidade de suco disponível na cana é menor. E nós temos agora um outro agravante muito sério também, Márcio, que parece que a partir dessa semana agora, pelo menos é o que indica todos os institutos ligados à meteorologia, que provavelmente as chuvas vão começar a ter uma intensificação maior. Porque o que nós estamos vendo, Márcio, é que tem muitas lavouras também que não foram plantadas ainda. E teve gente que plantou e perdeu. E como você estava comentando, e agora, como é que faz? Replanta ou não replanta? Isso é uma situação grave, não é? Isso, é uma dúvida de muitos produtores, e principalmente o que acontece nesse momento. Se você replanta, com certeza não haverá tempo para se plantar uma segunda safra, né? E corre-se o risco também, se você plantar agora, já um período atrasado. Mas o que tudo indica, a gente tem percebido, é que boa parte desses produtores estão fazendo replantio, e com certeza esses que nesse momento estão plantando, a safrinha para ele praticamente já não terá mais condições. Talvez substituir o milho por um sorgo que é um pouco mais resistente, mas de qualquer forma a gente já enxerga no horizonte para 2015 uma menor disponibilidade de milho no mercado em relação à safra desse ano. Pois é, você falou sobre sorgo. Eu estava conversando com um grande produtor e proprietário de uma empresa que comercializa sementes, uma empresa muito grande, e ele me falou o seguinte: Antônio, nós não temos mais um grão de semente de sorgo para vender. O mercado já comprou tudo. Justamente essa questão que eu acabei de comentar com relação ao sorgo ser mais resistente à seca, a questão hídrica, fez com que a busca pela semente ultrapassasse todos os níveis vistos nos anos anteriores e pegou esse segmento aí de produção de semente, de certa forma, desprevenido com relação à quantidade de estoques. Nós temos um outro agravante também, Márcio, mas esse tema nós vamos deixar para depois do intervalo.
nós vamos voltar um pouquinho em relação à cana, em relação à energia. Porque o Brasil, com essa falta de chuva, nós estamos correndo um seríssimo risco de, a partir de 2015, se as chuvas não começarem para valer, nós temos um racionamento de energia em basicamente todo o país, correto? Isso. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com esse assunto. É um minuto só. A Nutro-Oeste está lançando o Nutroboi Total. Nutroboi Total foi desenvolvido para engorda de bovinos confinados. Com Nutroboi Total, não se utiliza silagem ou qualquer outro tipo de volumoso. Você pode utilizar sorgo ou milho triturados. A ração é farelada e seca, servida apenas uma vez ao dia, diminuindo mão de obra e uso de máquinas. Nutroboi Total é garantido pela Nutro-Oeste Nutrição Animal. Há 25 anos, produzindo tecnologia. A gente não perde o jeito de garoto, mas se cuida como homem. Novos desodorantes Bozano. Nova embalagem, nova fórmula e 48 horas de proteção. Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. O esporte ajuda você a enfrentar desafios, dar o melhor de si, se superar. No esporte, todos podem ser vencedores. Todos mesmo. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando a prática de esportes paraolímpicos para estudantes brasileiros. E, em parceria com as secretarias estaduais, promoverá o maior evento paradesportivo escolar do país, de 24 a 29 de novembro. Acesse o site do Atleta na Escola e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal. A rádio que se preocupa com você vai bancar os seus gastos com os estudos no valor de até R$1.000 por mês durante todo o ano que vem. Pode ser no colégio, faculdade, cursinho, berçário, não importa. A 99 banca pra você. Fique ligado na melhor programação do rádio e saiba como participar da promoção Bolsa de Estudos 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. A gente ouve porque gosta. Oferecimento Eletrosom. Preço é o mínimo que a gente faz. Rede Prime Tech. Lojas em Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia. Prime Tech. Tudo se conecta. Sua família merece presentes FujiClick. Dê um clique. Curta FujiClick. TV Serra Dourada. 25 anos. Bom, nós estamos de volta, vamos continuar a conversa com o Márcio Antônio Ribeiro, economista e analista de mercado da Cerrado Corretora. Márcio, a gente falava sobre a questão de energia e você comentava agora no intervalo o seguinte, que nós temos uma diminuição de usinas, automaticamente uma diminuição de venda de energia, porque ainda no Brasil a venda de energia através das usinas é muito pouco. E essas usinas diminuindo, a maioria fechando, nós vamos ter uma quantidade ainda menor de energia. E se não chover, aí que a situação vai complicar mais ainda. Sim, a crise que o setor elétrico tem vivido aí, ela é realmente perigosa para o próximo ano aí. A gente viu esse ano que as usinas termoelétricas passaram praticamente o ano todo ligadas a todo vapor para poder conseguir suprir essa demanda. E se você olhar para o horizonte de 2015, com menos usinas de álcool trabalhando e gerando o percentual delas, mesmo que seja pouco, mas já vai fazer falta aí no volume total de energia disponível no país. Ô Márcio, uma outra coisa, como é que anda a situação do milho, da soja, do boi? O boi continua ainda com preços firmes, apesar de o preço da carne ter caído um pouco no mercado, né, o preço do boi ainda continua, ou seja, a gente percebe que a margem da indústria tem cada vez mais apertado, principalmente daqueles que não praticam a desossa, que o preço da carne com osso foi o que sofreu o maior impacto. Mas para os pecuaristas ainda continuam com o preço trabalhando aí em torno de 140 em algumas praças da região de São Paulo e Goiás trabalhando aí em torno de 135 até 137. Preços ainda bem remuneradores e até mesmo da BMF. Pois é, os preços, na verdade, eles estão remuneradores. Mas seria muito interessante se você começar a fazer conta e fazer um comparativo do preço da arroba do boi hoje com o preço da arroba do boi no ano de 2012, 2013 e analisar o custo de produção, você vai ver que esse ano não está sendo tão vantajoso quanto há 1 ano, 2 anos atrás. Sim, o preço ele está um preço maior, mas a gente chama de um preço relativo. Relativo. Né? O que realmente sobra de margem para o produtor não tem que ser verificado e se precisa fazer conta. Né?
Uma outra coisa, milho. Milho parece que está sendo uma situação até legalzinha, né? Isso, o milho tem oscilado um pouco, tem conseguido ainda manter. Chicago, na semana passada, operou com alguns estresses, mas ainda fechou a semana aí com preços interessantes. A BMF também ainda se mantendo em alguns vencimentos próximo a 32, né? Soja também está numa situação boa, né? Soja continua também numa situação boa. Os preços, o que tende a se manter em alta ainda, pelo menos nas próximas semanas, principalmente pelo fator clima, né? O clima na América do Sul tem provocado um estresse nos mercados aí, feito com que esses preços continuem em alta. Eu acho que nós temos que ficar de olho agora, Márcio, pelo menos nesses próximos 20 dias, eu diria até 20, 25 dias, para ver o comportamento do plantio no Brasil. Porque dentro desses 15, 20, talvez 25 dias, a gente já tem a condição de saber quem plantou e quem não plantou. Nós vamos ter uma radiografia e aí saber o que vai acontecer com o preço desses grãos. Isso, o mercado ele já começa a ficar aí na expectativa dos relatórios da Conab e do USDA que saem na primeira e segunda semana aí de dezembro para se posicionar mais claramente, pois eles já devem trazer aí com uma maior proximidade de realidade os dados com relação a essas perdas de safra. De maneira geral, o mercado parece estar meio nervoso, né, Márcio?